em apenas 24 horas, uma chimpanzé de apenas 27 anos e uma leoa faleceram no zoo de BH, depois de uma anestesia. O curioso é que em junho, o elefante Jamba, de apenas 29 anos, morreu também nesse mesmo zoológico. O prefeito de BH pediu uma investigação. Ainda diz que só esse ano morreram 35 animais nesse zoo e que normalmente morrem cerca de 49 animais todos os anos no zoo. Pera, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Teve 3 casos aí muito estranhos. Uma elefanta, um chimpanzé e uma leoa. Todas por conta de uma anestesia. Bom, tem algum erro muito grande na equipe de veterinários que estão aplicando anestesia. Isso tem que ser averiguado. E aí, cara, a gente tá junto nessa, viu, Lulu? Ao contrário do cemitério, quer dizer, santuário dos elefantes, e que até hoje não saiu laudo nenhum da última elefanta de 35 anos que morreu, e a galera aí da fofofauna tá passando pano. Mas aqui a gente não vai passar pano não, o zoológico errou. E outra coisa, morrer 39 animais todos os anos, 40 animais todos os anos, bom, animais morrem, né? Eles não são imortais. Quantos animais nasceram no zoológico? Pois é, enfim, todos os anos morrem animais nos zoológicos. Dependendo do zoológico, ainda tem uns animais que são resgatados, que são tratados nos zoológicos e devolvidos à natureza. E vários desses que vêm atropelados também morrem. Então, assim, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos por parte aí. Quando nós tivemos mortes no santuário de elefantes, biólogos, tiktokers e outras pessoas tentaram destruir o santuário, que faz um trabalho sensacional. Olha como passa pano pro santuário. Tinham 11 elefantes, morreram 5. 11, morreram 5 elefantes. Uma elefanta com apenas 35 anos. Não vi ninguém da fofofauna falar um A. Pelo contrário, continuaram vendendo agenda depois da elefanta morta e continuou lá, na maior caroça. Aliás, os laudos também não são assim muito conclusivos, né? Porque, que eu me lembre, o santuário, ele disse que as pedras que foram expelidas pela elefanta que estava morrendo eram enegrecidas, não eram características do cerrado. E a gente já mostrou aqui que possivelmente ela estava se alimentando do solo do cerrado e teve uma constipação. Pois é. E a outra elefanta que tinha morrido lá, que tinha um espinho, lembra? Pois é, deve ter sido a mesma coisa. Mas como é que se faz um laudo decente se você espera mais de 3 dias? Um elefante, um bicho enorme, com um monte de bactérias ali fermentando no intestino, o bicho até explode. Só para você ter uma ideia. Mas isso a Lulu não comenta. Estranho, né? Mas o zoológico, a gente não precisa passar pano. Errou. Foram 3 animais anestesiados. Chimpanzé, a leoa e a elefanta. E morreram. Algo está errado aí. E temos que resolver. Ora, hospitais, por exemplo, cometem erros médicos. Então vamos fechar os hospitais? Pois é isso que a Luísa e a sua trupe querem. Fechar os zoológicos. Para beneficiar o quê? Santuários que fazem o quê? Fazem o quê? Bom, que agem de lawfare junto com ONGs satélites para atacar zoológicos e tirar animais de dentro dos zoológicos. Ao invés de melhorar e ajudar os zoológicos, não. Eles querem destruir os zoológicos. E aí, como é que você faz preservação ambiental? Essa galera não consegue entender isso. Mas a gente vai reagir aqui e contrapor ponto a ponto. Até apelidando lá de cemitério de elefantes. Por 11 elefantes foram para lá, 5 morreram. Por que será, né? Aqui eu poderia chamar de cemitério de animais? Poderia chamar de nascimento de animais, por exemplo, de criadouro de animais, porque os zoológicos têm essa função. Inclusive, você já parou para pensar quantos animais nascem ali e são recuperados todos os anos? Olha, Luísa, você pode não entender como funciona a situação, mas essa própria anestesia e com o óbito do elefante e dos outros animais serve para a gente tentar entender como não fazer. Isso tudo vira trabalho científico, tá? E tem alguma coisa sendo feita lá no cemitério, que é o santuário dos elefantes? Que eu saiba, o tal santuário vai treinar com os zoológicos. Aliás, foram treinados pelos zoológicos. E eles nem são obrigados a ter biólogos e veterinários. Só para começar. Aí tu quer realmente comparar? A gente compara. Eu não faria isso porque eu não sou leviana. Eu prefiro esperar para realmente saber o que está acontecendo. Mas a gente vai ter essa chance com os laudos do Santuário dos Elefantes?
Não, né? Mas você vai ter essa chance com o zoológico. Por que será? Porque o zoológico, o Ibama chega lá segunda-feira, 7 da manhã, pé na porta, e o que tiver que multar, ele vai multar. E no santuário tem alguém para denunciar? Não. Estou de olho, já estou marcando reuniões em Belo Horizonte. Mas uma coisa eu acho bem importante a gente... Ela é fodona pra caraca, né, velho? Eu não consigo entender como é que ela tem esses acessos, cara. Porque do tipo, meu irmão, eu e os meus amigos que somos da área da biologia veterinária, a gente sua para poder ter acesso a... E ela simplesmente chega. Vocês lembram quando teve reunião com o Agenor? Meu irmão, ela teve reunião com o presidente do Ibama. Inclusive, eu vou mandar um abração aqui, porque eu conheci ele lá no Conselho de Biologia, ele foi lá no festival. Mas, meu irmão, peraí, como é que a gente aqui, os técnicos, não tem acesso e, de repente, lá no caso da capivara, a Luísa Mel tava lá? Porra, velho, na boa, que é isso? Que poder que essa menina tem? Detalhe, não é bióloga, não é veterinária e não é advogada, porque para ser advogada tem que ter OAB. Falar aqui. Os zoológicos adoram falar, os meus haters adoram falar que o zoo é super importante para conservação, que eu não sei de nada. Pô, Lulu, ninguém é teu hater, cara. Para com isso, cara. Isso é símbolo de perseguição. A gente discute as ideias. Não são teus haters. As pessoas, inclusive seus próprios seguidores, falam que os zoológicos são imprescindíveis. Inclusive, os próprios veganos. É claro, tem meia dúzia de maluco que te segue, que são alguns veganos doidos, que ficam dizendo que o zoológico não tem que existir porque explora animais, mas que não se incomodam com o santuário vendendo agenda com o elefante morto. Não se importam com isso. Sabe, é uma coisa louca. Mas os seus próprios seguidores falam, Luísa, os zoológicos são fundamentais para a educação ambiental, para a preservação da natureza, para os artigos científicos, inclusive os erros que serão documentados. Cara, é difícil entender isso. O elefante Jamba veio da África em 1998 para ficar preso neste zoológico, onde ele morreu com problemas sérios na pata, super jovem. Por quê? Porque cativeiro não é lugar, não tem programa nenhum. Cara, deixa eu te explicar como é que funcionam esses programas de zoológico. Nós estamos tendo, por exemplo, uma abundância de capivaras. Pode chegar um momento que a abundância de capivaras seja necessário um manejo. E o manejo significa descarte mesmo, a morte do animal. Você tem esses problemas com alguns parques na África. Então, por exemplo, existem animais que superlotam aqueles parques e que eles vão ser abatidos. E alguns desses animais, eles primeiro entram em algum programa, como por exemplo um zoológico. Ao invés de ela ser abatida, ela é vendida para um zoológico. É simples de entender. A própria elefanta que tem lá em Brasília, ela ia ser abatida. E aí o zoológico do Brasil falou, não, traz para cá que a gente quer. E aqueles outros que não tiveram como enviar para zoológicos foram abatidos. Isso é um programa de manejo. Então, do tipo, o que você está falando, cara? De reprodução, de conservação de espécies de elefantes no Brasil. Não tem! Mas, ô Luísa, mesmo que não tenha um programa de reintrodução, de conservação de espécies de elefantes, tudo aquilo que se aprende é artigo científico, vai servir para depois. Inclusive a própria morte do elefante vai ter que se investigar e ver a dosagem do que foi da anestesia, tudo mais da anestesia, cara. É difícil tu entender isso. Mesmo que você não faça a reintrodução de elefantes aqui, tudo o que se aprende vai servir para uma reintrodução, caso necessário seja, inclusive o banco genético do animal estando aqui. É só para entretenimento. Opa! Leva uma vida miserável. Entretenimento. Dinheiro, não é isso? Pois é, mas santuário pode. Ou seja, ataques zoológicos para ter santuário. Só para entreter as pessoas. Chimpanzé, olha só que absurdo. Tava em Sorocaba, foi para lá porque fugiu de Sorocaba para morrer em outros... Peraí. Você não fala nada do santuário dos chimpanzés, que até cigarrinho do capeta deram pro chimpanzé lá nesse santuário. Você sabe dessa história. Foram lá, invadiram, deu cigarrinho pro capeta, filmaram, né? Vocês sabem o que eu tô falando. Não vou falar aqui para não desmonetizar. E aí? Tu não fala nada, né? Foge de vez em quando de chimpanzé lá naquele santuário, que dão danoninho, que dão chocolate, que bicho morre lá com sintomas de diabetes. Pois é, o macaco black saiu dos olhos de Sorocaba, bonzinho. Ficou cadavérico naquele santuário. Mas aí pode. Não tem problema nenhum. Mas zoológico, onde a gente consegue verificar as coisas, não pode. Faz sentido. Zoológico.
É cruel demais. Não é possível que tem gente que continua defendendo o indefensável. Tamo de olho, vamos acompanhar as investigações. Prefeito, ó, vou pra aí. Luísa, te desejo sucesso, veja de perto, manda pra gente, isso é bom, tá? É bom, nisso aí eu te apoio, mas veja, vamos sim continuar defendendo os zoológicos, porque o teu objetivo é destruir os zoológicos e defender santuários, que também tem o objetivo de destruir os zoológicos. E por que eles têm o objetivo de destruir os zoológicos? Porque eles são superiores e do tipo, não queremos mais explorar animais, só vamos vender agenda, vamos ganhar rios de dinheiro com um monte de dondoca que não tem o que fazer e tem dinheiro para tudo quanto é lugar, e aí fica fazendo propaganda e marketing. Olha aqui, o elefante está voando aqui, que é mentira, e a gente sabe, de 11 morreram 5, e aí a galera dá grana, dá dinheiro, e por aí vai. Isso aí, não estou falando especificamente para o Santuário dos Elefantes, mas na maneira geral é o que os santuários têm feito. São ONGs que estão tomando poder político no Brasil, justamente, sabe, para ganhar... Enfim, no final das contas, a arrecadação deles é bruta, velho. Inclusive, estão indo para Portugal agora. Eu vou fazer um vídeo só sobre esse aí para Portugal. Pois é, eu entendi toda a jogada aí, porque a galera tá defendendo o santuário de elefante em Portugal. Você é de Portugal? Vai acontecer a mesma coisa. E nesse santuário aí, meu irmão, que eu posso falar o que eu quiser, eu vou bater bastante aqui, cara. Pode ter certeza. Porque a gente precisa desmascarar isso. São locais com o objetivo único de vir com essa historinha de destruir os zoológicos. Os zoológicos são imprescindíveis. Erraram lá, velho. Olha como é que é diferente. Olha como é que é diferente. Morreram 5 elefantes no Santuário dos Elefantes. Luiz Amel falou alguma coisa? Alguém da Fofofauna falou alguma coisa? Não. Morreu o bicho no zoológico. Ataque. E a gente aqui? E a gente aqui? Vamos investigar. Vamos investigar, ué. E vão melhorar. E outra coisa, pelo que eu estou sabendo, nesta gestão, o zoológico de BH está muito decaído. Cadê os concursos públicos? Cadê os biólogos e veterinários novos para comporem a equipe? Cadê a melhoria dos zoológicos? Agora, não é destruindo o zoológico que você vai melhorar o meio ambiente. Pelo contrário, se você destrói o zoológico, você piora o meio ambiente. Será que a Luísa Mel consegue entender isso? Pois é difícil, mas eu acho que ela não vai entender. E não vai entender propositadamente, porque é uma ideologia. É uma ideologia que diz, não vamos explorar os animais. Mas, no entanto, pix daqui, pix daquela, e por aí vai, cara. Olha, a Luísa Mel tem um poder de recolhimento de grana que vocês não têm ideia. Ela mesma, no vídeo dela, falou que conseguia recolher lá para o Instituto Caramelo cerca de R$500 mil mensal, ou mais de 5 milhões por ano. Ela mesma falou isso. Meu irmão, você tem noção do que seria 5 milhões para um zoológico, por exemplo? Cara, ia ajudar bastante no zoológico, hein? Pois é, ela conseguia recolher isso para o Instituto Caramelo. E aí? Agora, vocês têm ideia de quanto o Santuário dos Elefantes recolhe anualmente? Caraca, não deve ser pouco não. Mas enfim, se ataca um zoológico público para defender um zoológico de uma ONG privada, particular. Não faz muito sentido. Agora, zoológicos erram? Não, vamos passar pano para o zoológico aqui não. Precisamos melhorar o zoológico, inclusive, graças ao zoológico, que a gente consegue, inclusive, pegar os animais que foram atropelados, que iam ser descartados, e tentar recompor esses animais para devolver à natureza. Então vamos perder tudo isso para quê? Porque santuário, Lulu, santuário não quer saber de bichinho com asa quebrada, não. Santuário que é bicho grande, que é elefante, que é chimpanzé. Aí deve ter doído, assim. Agora deve estar... O olho deve ter ido lá em cima. Opa! Chimpanzé! Opa! Elefante lá! Vamos... Mas a gente não vai deixar. Aqui a gente não vai deixar. Santuário... Aqui não. Não vamos deixar.